Olá! O programa Conversando Direito está de volta, hoje para ensinar sobre as novas regras para o seguro-desemprego. Você sabia que no final do ano passado, uma medida provisória alterou as regras do seguro-desemprego? Pois é, estão aqui para nos explicar sobre o tema o doutor Jerônimo Machado, que é especialista em direito previdenciário, e o doutor João Carlos Gontijo, que é da Ordem dos Advogados do Brasil, seção Minas Gerais, na área do direito do trabalho, que vão nos explicar a respeito desse assunto tão importante. É um grande prazer recebê-los aqui para falar sobre essas novas regras. Obrigado. Obrigado, doutor Lucélio. É um prazer estar com você aqui. Prazer é todo nosso. Pois é, doutor Jerônimo, vamos para começar do início. O que é o seguro-desemprego e por qual motivo ele foi criado? O seguro-desemprego, ele é um seguro que foi criado, ele já estava previsto na Constituição de 1946, só que ele apenas foi regulamentado em 1986 através de um decreto-lei que posteriormente foi regulamentado por um decreto. Nada mais é que uma contribuição social, visando uma renda alternativa emergencial àquele trabalhador desempregado e que foi demitido sem justa causa, ou seja, imotivadamente. É um seguro que é recebido de 3 a 5 parcelas e ele é previsto na Constituição Federal no seu artigo 7º de 88. Só para aquele empregado que tem o registro, não é isso, doutor Jerônimo? Isso, exatamente. Aquele que tem a carteira assinada devidamente registrada. Ou seja, não há o seguro-desemprego para aquele trabalhador informal? Não, infelizmente ainda não existe essa possibilidade. Entendi. Doutor João, quais foram essas novas regras que passaram, na verdade, a vigorar a partir de 1º de março? Exatamente. Como diz o doutor Jerônimo, né, nós já estamos com as medidas provisórias já prevalecendo, uma vez ultrapassada a vacatio legis, e agora realmente houve uma alteração substancial, porque até então, a partir do 6º mês de trabalho, já teria o direito ao seguro-desemprego o empregado dispensado imotivadamente. Agora tem uma regra, né, que inicialmente há que se ter 18 meses de trabalho em 24 e, numa segunda oportunidade, 12 meses em 16 meses e assim depois já, em qualquer situação, já na terceira hipótese, a partir do 6º mês já teria direito a esse seguro-desemprego. Então, houve uma alteração substancial que naturalmente irá, de alguma forma, afetar a relação contrato de trabalho, né, entre capital e trabalho. Entendi. Como que o senhor poderia descrever as desvantagens para o trabalhador dessa medida e eventual vantagem? Sim, na verdade, essa medida provisória com essas alterações do seguro-desemprego, elas não afetam grande parte dos trabalhadores. Até um estudo que foi apontado na matéria aí demonstra que se nós formos pegar os dados percentuais, né, isso vai afetar basicamente 25% dos trabalhadores em média, tá, anualmente. Aquele trabalhador que tem uma fidelização com a empresa onde ela trabalha, que considera que o seguro-desemprego é uma renda alternativa emergencial para aquele eventual desemprego e que ele vai participar do programa do seguro-desemprego que foi criado por uma lei 7998 de 1990 para reinserção e recolocação no mercado de trabalho, ele não vai ter qualquer tipo de afetação com essas novas medidas. Agora, aquele trabalhador que realmente ele entende que o seguro-desemprego é um meio alternativo ao trabalho, esse sim será afetado. Por quê? Essa pessoa, esse trabalhador, ele acaba sendo mal visto no mercado, porque ele fica indo e vindo em várias empresas e não consegue completar o período mínimo de carência atual. Então, essas são as grandes diferenças. E qual que é a sua visão, doutor João Carlos? Bom, do ponto de vista colocado pelo doutor Jerônimo, há uma situação também que nos preocupa, a gente que estuda, né, a aplicação do seguro-desemprego, na realidade nossa, do contrato de trabalho formal, é que também, por outro lado, pode criar uma insegurança, porque se nós observarmos que só depois de 18 meses de trabalho terá ele direito ao seguro-desemprego, na hipótese de uma dispensa que não tenha preenchido esse pré-requisito, como é que vai ficar o empregado? Como é que vai ficar a família e a sobrevivência? Quando a finalidade, como bem colocado pelo doutor Jerônimo, é a absorção desse trabalhador no mercado novamente, dando a ele uma oportunidade, um período buscar novas oportunidades, novas frentes de trabalho. Então, é uma situação que tem que ser analisada.
não é? Porque realmente há o lado positivo, até porque essa condição é mais política, tendo em vista os custos fiscais que representam isso para a União, né? E cria essa questão aí que nos preocupa, essa situação do início do trabalho até 18 meses. Quem que irá, de certa forma, suportar essa condição, esse custo do trabalhador desempregado? O que parece evidente é que o governo quer economizar, não é isso? Exatamente. E reduziu essa possibilidade de oferir esse benefício social e num momento político de dificuldade, né, em que nós estamos numa certa retração econômica. Qual que é a visão dos senhores sobre isso? Eu tenho, doutora, uma posição também, não sei se o doutor também, de que se busca também regulamentar porque se tornou uma indústria. Não sei se o doutor não concorda. Claro. Não é? Claro. Que indústria é essa? Olha, Vamos do entender desemprego melhor. em que o empregado trabalhando ficava desempregado num período em que ele estaria utilizando o seguro-desemprego, mas trabalhando, exercendo atividade econômica. O empregador, por sua vez, uma vez que há a conveniência de haver redução dos seus encargos trabalhistas e previdenciários, absorvia essa mão de obra, ou absorve, né, sem que tenha que recolher os encargos. Então, cria-se uma situação que desvirtua a finalidade e os princípios Da lei. Da lei. E qual a penalidade para isso, no caso de o empregado e também o empregador, vamos dizer assim, violar a norma? Assim, na verdade, só complementando o que o Dr. Paulo disse, existe essa condição, realmente, o estudo que foi feito pelo Ministério do Trabalho e Emprego e pelo Ministério do Planejamento acerca do seguro-desemprego, até para criar a instituição dessa medida provisória, foram feitos estudos e foram constatadas diversas fraudes nesses seguros-desemprego, e exatamente isso que o doutor mencionou. Foi no tocante de pessoas que eram afastadas, exerciam o direito ao seguro-desemprego e exerciam atividade remunerada paralelamente a isso, recebendo acumuladamente 2 benefícios: o salário atual, sem registro na carteira, e o seguro-desemprego. Realmente, o que foi constatado também, que a média de idade desse trabalhador que solicita o primeiro requerimento, onde houve a maior repercussão, né, que alterou de 6 para 18 meses, é um trabalhador que possui uma média de idade entre 23 e 27 anos. Então, são trabalhadores um pouco mais jovens. Eles entendem que aquele trabalhador, quanto mais velho, mais experiente, ele tem um poder de barganho maior, ele tem uma experiência maior, já rodou em outras empresas, e ele ele não está mais no primeiro requerimento, ele está no segundo ou terceiro em diante. Então, aí ele teria um prazo de carência menor do que aquele primeiro requerimento. E, realmente, o que o Ministério do Trabalho prevê nessa questão do seguro-desemprego é retrair, né, essas fraudes que são realizadas atualmente, que a gente tem identificado. Doutor João, e essas fraudes, quais as consequências Uai, delas? são todas, né? Se detectadas, responde o empregador e o próprio empregado com fraude até, pode ser considerado até um estelionato, né? Porque, na verdade, é apropriação de recursos públicos com destinação contrária aos princípios da lei e da própria legislação. Ou seja, ele pode ser processado penalmente. Civil e criminalmente, até mesmo de restituir para a União aqueles valores que, porventura, tenham sido utilizados irregularmente, de forma ilícita, né? Com certeza. Pois é. Importante as pessoas compreenderem o sentido maior dessa norma, não é isso, doutor Jerônimo? Qual é o sentido maior dessas normas para pessoas que estão nos ouvindo e que eventualmente queiram praticar, vamos dizer assim, essa conduta que não é adequada? Na verdade, o que o governo está querendo fazer com isso é chamar a atenção do trabalhador. Olha, não evite fazer qualquer tipo de fraude com relação ao seguro-desemprego, para que você não venha a ter nenhum tipo de prejuízo no futuro, seja ele civil ou criminalmente. Então, na verdade, o que eu vejo nessa medida provisória é exatamente uma forma do governo economizar com essa verba, né, de caráter social, e também chamar a atenção à população de uma maneira geral quanto às fraudes realizadas. Entendi. Na Ordem dos Advogados do Brasil, na comissão que o senhor preside, existe um trabalho educativo sobre esse assunto, doutor João Carlos? Sim. Nós sempre, seja em palestras, conferências, congressos. Então, repetindo, o que houve de desvantagem para o trabalhador, doutor Jerônimo? Na verdade, são 3 situações um pouco distintas, né? As maiores alterações significativas no seguro-desemprego foi no tocante ao período de carência.
antes da instituição da medida provisória, naquele primeiro requerimento ao seguro-desemprego, ele tinha que comprovar pelo menos 6 meses de trabalho nos últimos 6 meses da data da dispensa imotivada. Hoje, no primeiro requerimento, ele tem que comprovar no mínimo 18 meses dos últimos 24 meses após a sua dispensa, para que ele faça jus ao seguro-desemprego. A partir do segundo requerimento, ele tem que comprovar 12 salários dos últimos 16 meses imediatamente à dispensa anterior, para ele fazer jus ao seguro-desemprego, e do terceiro em diante a regra não muda. Permanece inalterado os 6 meses de salários. Ok. Nós vamos para um pequeno intervalo, mas voltamos já já falando sobre as novas regras para o seguro-desemprego. Fique conosco.